Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que bom ter você comigo aqui mais uma vez. Se você chegou agora, esse é o canal Tarô com Michele Molina. Sejam todos muito bem-vindos aqui. E vamos para mais um quadro aqui da espiritualidade, que é falar. Vamos ver aqui através das cartas quais são os recados, quais são as situações para você para essa próxima semana. E independentemente de quando você chegou nesse vídeo, não é a data que está sendo postada, mas sim na data que você está vendo. Essa leitura é para você, tá bem? Abre sua mente aí, seu coração, né? É natural que nem todas, né, as tiragens vai falar com você de uma maneira tão direta, tão sucinta, é uma leitura coletiva, mas eu acredito sim que se você chegou aqui, algum conselho, alguma extração, você vai conseguir estar tirando dessa leitura aqui para você, tá? Então, mente aberta, coração aberto para estar recebendo aqui as mensagens, tá bem? E vou pedir para você estar aqui se conectando com uma dessas duas opções, tá? Vou procurar fazer um vídeo rapidinho aqui de uns 15 minutos, mais ou menos, para cada um, tá? Aqui eu vou ter, então, o quartzo rosa e vou ter aqui um cristal transparente, tá? Então, veja, mentalize aí as suas questões, sua situação, seus dilemas e quais das duas opções vai te chamar mais atenção, tá? É claro que você pode ouvir todas as mensagens aqui, porque muitas vezes uma leitura entra em sintonia com a outra, tá? Mas aqui é mais para ter um filtro e um direcionamento, tá? Então, eu vou começar aqui agora com a opção do quartzo rosa, tá? Para quem escolheu essa opção do quartzo rosa. Vamos ver qual é a situação para essas pessoas que sintonizaram aqui com a energia do quartzo rosa. Vamos ver qual é a situação dos consulentes que se conectou com o quartzo rosa, energia da imperatriz. Vou pedir 3 cartinhas aqui, tá? Para saber qual a situação. 10 de espada. E a energia do 2 de espada. Eu tô vendo aqui que existe uma energia aqui de uma pessoa, essa pessoa pode ser você que está me ouvindo, ou pode ser a energia de uma pessoa que você está lidando, ele ou ela, com essa energia aqui de empoderamento, uma energia, uma pessoa muito bonita, uma pessoa leve, bonita, altruísta, tá? Uma pessoa muito dedicada, você é ou está lidando com uma pessoa assim que, se for em caso de situações de relacionamentos, né, relacionamentos amorosos, por exemplo, existe essa energia de uma pessoa bela, uma pessoa que você poderia pensar como uma pessoa ser a pessoa certa para você, né? Tem tudo para ser, tem todas as qualidades, né, que uma pessoa deseja na outra. Você vê essa pessoa como uma pessoa muito atraente, tá? E aqui, se for uma situação que é no qual você se encontra, né, como eu falei, pode estar invertendo os papéis aí, né, está falando de você consulente, a situação de uma pessoa que você é uma pessoa mais aberta, alegre, carinhosa, né, mas também que é uma pessoa que possa ser aquela pessoa que esteja numa fase onde faz as coisas, lida com algumas situações buscando um reconhecimento, buscando uma valorização, uma validação, é aquela pessoa que se dedica, está se dedicando por uma situação para querer ficar bem, tá? E aqui com essa energia tanto do 10 de espada e 2 de espada, eu vejo que essa situação, essa pessoa, né, você ou essa pessoa está passando por um momento delicado onde precisa ser tomada algumas decisões aqui, tá? Com a energia do 2 de espada, mas existe um certo bloqueio, um certo medo, um certo receio, tá? Para estar finalizando essa situação. Alguns aqui de vocês vão ressoar com uma situação onde vocês estão nessa fase de estar querendo resolver essa situação, querendo dar um fim, passou às vezes por uma finalização, passou por algum tipo de situação
difícil de lidar. Você pode ter se sentido traído por essa pessoa, pode ter se sentido desvalorizado, ou você pode ser essa energia, como eu falei, que levou essa desvalorização, que levou esse ressentimento para outra pessoa e não está sabendo lidar no momento, tá? Tem certas situações que precisam ser resolvidas, é uma situação dolorosa, né? Uma situação que vem se arrastando, que vocês vêm lidando, às vezes alguns vêm empurrando com a barriga, né? Mas é uma situação que está trazendo muito sofrimento, está trazendo uma sensação de abandono, é como se fosse uma injustiça, punhalada mesmo pelas costas, né? Até essa própria imagem já revela isso, né? Mas existe aqui um momento de pausa onde você pode estar assim, por medo, por bloqueio, por ainda não ter uma clareza sobre a situação, qual decisão tomar, que caminho que eu vou seguir, aí fica no impasse, tá ali resolvendo, tentando lidar com a situação, como que eu vou fazer com isso? Como que eu tenho essa bomba, né, para resolver, eu tenho essa situação para resolver, eu tenho esse conflito emocional, eu tenho esse conflito mental, né, do que fazer sobre a minha vida, né, de como tomar uma decisão sem afetar a minha família, tá, sem afetar a pessoa que eu gosto, né, a pessoa que eu amo, a pessoa que é minha esposa, meu marido, enfim, então, como não tem uma clareza e não está sabendo lidar, acaba se esquivando da situação, mas aqui a energia do 10 de espada está trazendo muito essa energia de que é como se você estivesse já no limite dessa situação. Se você está empurrando essa situação, ainda mais a energia do 2 de espada caiu como conclusão, né? Deve-se tomar muito cuidado em relação a isso, porque se você tem a opção de escolha, é porque mesmo você tendo um pouco de medo, um pouco do receio, elas estão disponíveis para você, né? Agora, se você não escolher, o que o destino mandar vai vir, né? Você vai deixar levar, se você não toma uma atitude, não faz alguma mudança, não escolhe, vai acontecer alguma coisa que o destino vai escolher por você, né? Aí, se vai ser bom ou ruim, vai ficar a obra do acaso, tá? Vamos ver aqui agora quais são os maiores desafios, os maiores bloqueios dessa situação que está acontecendo com você no momento. A energia do 3 de ouros, a energia aqui do 7 de espada. Vamos ver o que mais uma cartinha para estar revelando aqui essa situação. 3 de paus. Sabe a sensação que eu tenho aqui nesse jogo? Que, assim, a leitura é coletiva, são inúmeras situações, então eu estou falando aqui, dando alguns exemplos de possíveis, né, situações que possam estar acontecendo com todos vocês, ou com alguns de vocês, tá? Por isso que eu falo, adapte, às vezes eu estou falando de esposa e marido, e você está lidando com uma chefe, uma colega, né, uma amizade, tá bom? Mas o que eu tô vendo aqui é que a maior dificuldade, eu tô vendo aqui que tá em relação de troca, talvez, provavelmente, algumas questões materiais, tá? Pode ser coisa de serviço, ou você tá se sentindo preso ou presa dentro de um casamento, dentro de uma situação onde você não tem recursos financeiros para seguir em frente, né? Para estar seguindo em frente. Mas aqui o que eu vejo existe, qual que é a maior dificuldade para vocês aqui? É estar lidando com uma pessoa que não é transparente com você, a situação não está transparente com você, existe uma sensação de engano, tanto da situação que você está vivenciando, quanto da sensação, do que você sente sobre essa sensação. É como se você precisasse, assim, tomar cuidado, sabe? Tem que pisar em ovos, eu tenho que agir de uma maneira ali com essa pessoa, tenho que conversar com uma maneira meio meticulosa, meio com cuidado, porque senão qualquer coisa aqui vai virar um atrito, tá? Então, essa energia do 7 de espada, as duas estão como uma energia central, né? Como se essas situações de enganos, de situação, pessoas, enganos mesmo, seja o caminho que você escolheu, que você se deixou levar, ou seja, a própria energia da pessoa, né, que trouxe engano, traição, sabe, não traz clareza para você, isso está sendo, essa situação, essa pessoa está sendo uma situação
muito difícil para você, né? Porque é uma energia aqui onde você tem que tomar cuidado. É uma pessoa lisa, né? Uma pessoa articulada, uma situação, né? Que acaba trazendo alguns tipos de desavença e de um jeito que você, assim, às vezes você não consegue nem estar saindo. Então, eu vejo que a falta dessa compatibilidade, dessa troca genuína, dessa clareza, está impedindo você de conseguir seguir em frente, tá? Às vezes você está querendo mudar de cidade, mudar de emprego, sair de uma situação, né, energética mesmo, sabe, espiritual, por dilemas, às vezes, de um casamento, de um relacionamento, e você não está conseguindo seguir em frente, né? A energia aqui que está embaixo, né, que caiu dela aqui 2 de espada com 3 de espada, é como se você estivesse ali no impasse, não consegue tomar a situação, não tomar uma decisão, não consegue ter clareza de qual caminho seguir, o que eu vou fazer, né? Esse chamado que te convida, tá? Deixa eu tirar aqui para vocês agora, diante dessa situação, qual é o seu maior potencial no momento, que você pode estar se agarrando, né? A energia da sacerdotisa. Olha, eu vou tirar mais 2 aqui para clarificar mais, tá? Qual é o seu maior potencial no momento para complementar aqui a energia da sacerdotisa? Qual é o maior potencial? Olha, saiu uma combinação aqui bem interessante, né? A sacerdotisa com a energia do rei de espada. A sacerdotisa, qual o seu maior potencial? É a da reflexão, né? Assim, você tá nesse momento, mas a energia do 2 de espada, que fala desse momento de pausa, onde não tem ação, mas tem que tomar cuidado porque o 2 de espada traz muito conflito, né? É o conflito interno. Essa situação tá trazendo conflito, tá faltando a falta de clareza. Então, são decisões que precisam ser tomadas e não consegue, então existe um conflito. Mas você sabendo lidar com isso, sabendo usar a seu favor de uma forma não tão conflitante, sabe, de não deixar a ansiedade, os medos tomar conta, o seu grande potencial é de ouvir a sua intuição. É lógico que não é fácil quando a gente está passando por uma situação separar o joio do trigo, mas é importante você saber lapidar esse potencial que existe em você, né? Então é um momento de você parar, de refletir e de ouvir a sua intuição. O seu maior potencial está de ouvir o seu chamado, as respostas que está dentro do seu coração. Você já tem as respostas dentro de você quando você questiona o universo, questiona Deus, questiona você está sentindo ali, tá vindo os insights dentro de você, mas acontece que de alguma forma você não consegue olhar com clareza para isso. Tá? Então, precisa-se de algumas técnicas para você, de repente, escrever, de você se acalmar, de você fazer algum tipo de meditação, de você conseguir estar observando mais os seus próprios instintos, as suas próprias vontades, o seu lado sombra, o seu lado luz, olhar para os seus sentimentos, tá? O seu potencial de realmente aqui, de estar observando o que está enganoso aos seus olhos, tá? Seja a situação de pessoas, ou seja aqui situações assim de você mesmo, de você consigo mesmo, né? É importante olhar se você não está se deixando enganar, tá? Se você não está se deixando enganar e está se sentindo preso, onde não deveria, esse ciclo já é para estar sendo encerrado, mas como não há uma ação mínima que seja, o primeiro passo, você acaba se enganando dentro dessa situação, e é isso que faz com que você impede, ou isso que faz com que você impede de você seguir em frente, de você aceitar uma nova vaga, de você romper alguns laços, né? De repente você está aí numa troca, onde você ainda precisa de um certo nível de convivência com a pessoa, mas existe alguns pontos que não é necessário e você acaba não olhando para isso e deixando as coisas, deixar as coisas levar, sabe? Então, existe realmente aqui, né, esse potencial aqui que da frieza mesmo em algumas situações que você precisa realmente calar as suas emoções e agir com mais cautela, com mais frieza e com mais determinação. Você precisa ser um pouco mais frio mesmo, sabe? Um olhar mais analítico, uma comunicação mais direta, um pensamento mais direto
e um pensamento mais egoísta mesmo, se fechar mais para algumas situações, se preservando, tá? Para escolher as coisas, né, de uma maneira uma maneira melhor para vocês, tá? Essa energia que eu vejo aqui para vocês essa semana, de vocês estarem lidando com essa situação, tá? O que mais que eu posso falar aqui para vocês? Deixa eu ver até o fundo do deck aqui com uma mensaginha para vocês. Olha, a energia do 8 de copas vem trazendo aquela sensação de eu fiz tudo, né? Fiz tudo que eu poderia, mas não era esse resultado que eu gostaria, né? Mas eu preciso deixar essa situação para trás. O 8 de copas sempre é aquela sensação de que não tem mais nada para me fazer aqui, não dá mais, né? Eu não estou conseguindo viver mais, eu preciso o quê? Eu preciso seguir em frente, eu preciso me dar uma chance, eu preciso me dar uma oportunidade. Então, eu preciso, sim, ser um pouco mais frio, mais analítico, passar por cima desse sentimento e seguir em frente com a razão, tá? Para procurar algo que seja mais significativo para mim, tá? Então, para quem escolheu aqui a opção do quartzo rosa, essa foi a mensagem para vocês, mas eu aqui vou tirar para vocês uma pergunta ao oráculo, vou tirar 3 cartinhas. Agora, eu gostaria que você mentalizasse, tá? Traz aqui para esse momento essa sua questão, seja exatamente o que eu falei ou outras. Eu vou tirar 3 cartinhas aqui, tá? Para trazer como um direcionamento, uma resposta para o que você mentalizou aí, tá? Então, pensa aí nas suas questões. Ó, já pulou aqui, ó, eu vou recolher, pegar uma que caiu sozinha, porque saiu a mais, tá? E vou pedir mais 2 cartinhas aqui, então mentalize aí a sua questão, e virou 2, vou considerar as 2. Então, pensou aí na sua situação? Faça sua escolha e fique com ela. O questionamento excessivo pode minar a sua energia. Tudo a ver com a energia que saiu aqui na carta para vocês, né? Sobre as escolhas. Silêncio. Afaste-se das preocupações e da ansiedade e procure ouvir a sua voz interior, o seu potencial da sacerdotisa que eu falei aqui para vocês. Olha como que o jogo tá, né? Tá casando. E a última mensagem para vocês: acredite na intuição. Intuir significa ouvir a sabedoria maior que existe em todos nós. Uau, uau, né? Porque a mensagem aqui casou inteira com o jogo diante desse conflito que realmente existe uma passividade por medo, mas existe uma força maior que está te direcionando, está te impulsionando, sim, para você conseguir fazer essa escolha, para você entender que tem solução a essa situação que você está passando, tá? E não importa se ele ou ela, você, né, ou a situação parece ser a situação perfeita, poderia ser perfeita, às vezes não é, mas poderia ser, e você ficar preso nessa situação que não tem mais jeito, chegou no fim, tá? Então é necessário realmente seguir, fazer uma escolha aí, ouvir o seu coração e acreditar que realmente tem aí um segmento para vocês, tá? E antes de eu fechar o jogo aqui, eu vou trazer para você, para essa energia, né? Vamos, claro, ver aqui qual é o anjo, né? Qual é o arcanjo que vai estar abençoando esse seu momento essa semana, nesses próximos 7 dias. Que tudo isso aqui, né, está sendo dito para vocês. Então, aqui a energia que saiu para vocês, aqui. Arcanjo Jofiel, limpe seu espaço. Livre-se da desordem, limpe a energia ao seu redor e use o Feng Shui. Essa mensagem aqui, ela tem saído muito nas minhas leituras, né? Então, a necessidade realmente de organizar o exterior, a sua rotina, seus horários, o que você faz, o que você deixa de fazer, seus armários de cozinha, suas gavetas, papéis de contas velhos que não está ali, sabe? Faz uma movimentaçãozinha na casa, mude alguns enfeites, decoração de lugar, se o seu espaço dá para movimentar, tirar a mesa de lugar, enfim, traga esse movimento para que o movimento da energia consiga fluir também de uma forma no exterior e mudar também o seu interior. Se está pedindo aqui essa energia essa semana, vai ajudar a modificar algumas coisas ali na sua casa. Se você tiver condições, lógico, de fazer uma limpeza ali, um banho de arruda, tá? Um banho também aí, quem sabe, de umas rosas vermelhas,
né, depois um banho de arruda, ou você faz um, depois faz outro, para ajudar aí o ânimo, né, na autoestima, faz um incenso, né, para limpeza na casa. Se vocês tiverem a possibilidade, né, de conseguir aí um cristal legítimo, para colocar em alguns ambientes da sua casa, dá para você pesquisar algumas coisas aí na internet, né, que tem bastante conteúdo legal, de harmonização aí, vai ser bom para esse momento também, tá? E eu vou trazer aqui a última mensaginha para vocês, né, o oráculo do coração. Essa vai ser a última mensagem aqui, com um direcionamento mais salutar para você. Saiu 2 cartinhas, tá? Vou ler as 2. A energia da luz. Todos nós somos sombra e luz. Ligue essa luz dentro de você e assim ela refletirá em toda a sua volta. Luz que traz alegria, luz que o mundo precisa. Luz que está dentro de você, capaz de iluminar o seu caminho. Meu celular, peraí. Capaz de iluminar o seu caminho. Ame a luz que você irradia e nunca permita que nada nem ninguém a apague. E a energia do florescer. Quando florescemos, nos damos o direito de evoluir. Mostramos como realmente são nossas cores. Como na passagem do inverno para a primavera. Deixamos o que já não faz mais parte do nosso ser para trás e deixamos florescer em nós uma vida nova. Linda essa mensagem, esse recadinho para vocês, né? Então, para quem se conectou aí com a energia do quartzo rosa, essa foi a mensagem para vocês. Se vocês não vão ficar até aqui, um abraço e aguardo vocês aí no próximo vídeo. Mas caso você queira ouvir aí a próxima leitura aqui, fique comigo, tá bem? Não se esqueçam de deixar seu like aí para mim. E vamos agora, então, com a energia aqui, né? Para quem escolheu a segunda opção, o cristal aqui transparente, tá? Então, vamos ver qual é o recadinho, qual é a situação de quem aqui se conectou com a energia do cristal transparente. Então, vamos lá, já pulou uma cartinha aqui. Qual é a situação? Vamos ver aqui. A primeira é a energia do 6 de espada, 4 de copas. Qual mais? Energia, qual é a situação do consulente que sintonizou agora para essa segunda opção? A energia da justiça. E antes de eu falar, eu vou tirar aqui quais são os desafios, quais são os bloqueios, o que caiu, não caiu, quais são os desafios, o que está impedindo, a energia do rei de espada, a energia do 3 de pau, já tinha caído como desafio na leitura anterior, né? E a energia do imperador. Nossa, sabe a situação que eu vejo aqui? Muitos de vocês estão querendo deixar uma situação para trás, tá? Alguma situação que está onde você está se sentindo insatisfeito ou insatisfeita, tá? Pode ser pessoas, pode ser situação, tá? E aqui a energia da justiça, o arcano maior, é como se você tivesse um pouco fria, distante dessa situação, sabe? É como se você tivesse dentro de uma situação, vivenciando alguma situação aí, relacionamento, trabalho, o que for, e você está um pouquinho mais frio, está um pouco mais fria também, analisando essa situação de uma forma mais imparcial. Tem alguma situação também para vocês aí, pode ser que ressoe para vocês, que vocês estão procurando algum tipo de justiça em relação a algum acontecimento também, tá? Me veio muito isso. Mas o que eu vejo aqui de fato, né, é como se eu sentisse que a chance da sua situação ser por uma situação de relacionamento afetivo é grande, é como se eu visse um casal aqui na mesa, tá? Alguém que já está, assim, emocionalmente distante, né? Está muito frio, às vezes pode ser que você esteja até colocando culpa, justificando, colocando culpa
da situação em relação a outra pessoa, como se essa pessoa não estivesse oferecendo para você aqui algo que você considera justo mesmo, tá? Um carinho recíproco, é como se, sabe, no dia a dia tem algumas discussãozinha, algum bate-boca, é sempre porque a pessoa não presta atenção no que você faz, no que você fez, não está valorizando, e aqui tem essa energia aqui da mudança, né? Da mudança, eu preciso sair dessa situação, tem alguém aí, alguma situação que está sendo deixada de lado mesmo. E quais são os bloqueios, desafios? Você está lidando com uma pessoa, é como se fosse assim um casal, assim, que um bate de frente com o outro, né? Então aqui existe a energia da justiça, onde fica de uma forma imparcial, né, ainda culpabilizando o outro, pode ser que seja você, consulente, que esteja nessa atitude, porque você acredita que você tem os seus motivos, porque essa pessoa é uma cabeça dura, essa pessoa é inflexível, não te ouve, sabe, não abre mão das coisas, né, e você acaba sentindo isso. Ou pode ser que a pessoa vê você dessa maneira, mas independentemente disso, essa pessoa assim, nossa, ainda a energia do rei de espada com o imperador é uma pessoa assim, uma situação no qual você está vivendo, ele ou ela, né? É muito radical. Essa pessoa assim, ela não é aberta para diálogos, as coisas têm que ser do jeito dela. Então, assim, existe uma incompatibilidade aí na comunicação entre vocês, principalmente se for realmente de um casal aí que nós estamos falando, onde existe uma quebra de braço aqui, né? Então vocês não conseguem encontrar um caminho para estar seguindo, tá? Para estar seguindo em frente. Embora mentalmente esse afastamento que você está tendo diante dessa situação, na qual você está vivendo, você já está procurando uma maneira assim, olha, eu vou dar as costas, né? Eu vou deixar de ouvir, vou deixar de dar atenção para essa pessoa, porque eu já estou cansada de briga, eu já estou cansada de discussão, né? Essa pessoa é muito rígida, me cobra demais, eu estou me sentindo limitado ou limitada financeiramente, né? Porque se você for uma pessoa que está dependendo financeiramente dessa outra pessoa, desse seu parceiro, dessa sua parceira, fica complicado também, porque daí é uma forma desse outro lado estar controlando a situação também, né? Porque aí você fica totalmente limitado. Você precisa de um dinheiro para alguma coisa, você precisa pedir, né? Porque o cartão é da pessoa, é a pessoa que controla isso, controla aquilo. E se você tenta lá expor que ele, né, que está numa situação difícil, é uma pessoa que vai apelar até para a família, né? É uma pessoa que vai apelar para as pessoas em volta para tentar mostrar, provar o quanto é você que está sendo injusta ou injusto, né? E que a pessoa que está sendo desvalorizada, ou seja, a pessoa ainda consegue estar lidando ali de uma forma tão potente, assim, tão inflexível e ao mesmo tempo tão astuto que ela consegue tá trazendo a solução para ela. Então, assim, o que eu vejo aqui com seus desafios, a comunicação, a flexibilidade, sabe? A rigidez, existe um apego dentro de uma situação que não era mais para estar, porque assim, o centro do jogo é a energia do 4 de copas com a energia do 3 de espada. Então, uma pessoa que não está satisfeita com a situação, está apático, existe um apego por algo que, assim, eu queria que fosse desse jeito, e se não for desse jeito, eu também não quero. Então, existe uma briga, existe um conflito aqui entre vocês, que um não abre a mão para diálogo com o outro, e vocês não conseguem encontrar uma solução, vocês não conseguem se resolver, vocês não conseguem encontrar um caminho, seguir em frente, né? Ter uma opção de estar planejando algo legal ali. Então, às vezes o universo, né, a situação aí de vocês tá trazendo alguma solução para vocês, mas vocês estão apegados no que vocês consideram certo um para o outro. Eu vou ficar nesse lugar porque eu acredito que tem que ser assim, diante da sociedade vai ficar feio para mim, onde já se viu eu perder isso, eu perder essa vaga, eu perder essa situação, eu perder esse casamento depois de tanto tempo, o que vai ser de mim, como que a sociedade vai olhar para mim? E aí o negócio não tá bom, mas não vou abrir mão de manter isso aqui. Aí o que acontece? É o que está aqui, né, nos seus desafios.
né? Os desafios, o que impede, o que me bloqueia, o seguir em frente, né? Já tem as coisas ali, mas essa dificuldade aí de estar recebendo uma nova oportunidade, fica olhando ali só para o que não está dando certo mesmo e não consegue se resolver, não consegue ter uma comunicação mais aberta, tá? Então, aqui eu posso estar, assim, falando com alguém aí, um casal aí que está um pouco difícil, né? O seu potencial, aqui a energia a energia do Papa. Deixa eu ver mais duas cartinhas aqui também, com a energia potencial aqui para vocês. A energia do arcano do diabo e a energia do valete de ouros. Olha, eu vejo assim, tudo bem, tem a justiça ali, né, que já fala sobre essa imparcialidade, da pessoa querer fazer as coisas do jeito que é certo, cobrar também, né, por atitudes que você considera ser correta. E a energia do Papa aqui fala do seu potencial de agir de uma forma justa. Mas o que acontece? Talvez isso esteja sendo exacerbado por você ou para a pessoa no qual você está mentalizando que você está lidando aí. Por isso que existe muita rigidez aqui na mesa do jogo, tá? Justiça, o imperador, rei de espada, o Papa, é alguém que não abre mão de nada, tá? Não abre mão de nada. Não vai reconhecer, que está fazendo errado, não vai reconhecer suas próprias sombras, não vai reconhecer que está segurando algo só por conveniência, tá? Então, existe isso. E aqui, o seu potencial, você tem o potencial de recomeçar uma nova vida, de você recomeçar um novo relacionamento, de você vivenciar, experimentar e concretizar as coisas na sua vida. O Pajem de Ouros é a energia da oportunidade, de você ir buscar, de você sentir essa vibração de, olha, eu vou dar o início e vou caminhar, eu vou começar a produzir, eu vou começar a ir atrás, eu vou correr atrás da situação, eu vou começar a buscar os meus recursos de liberdade financeira, eu vou colocar a mão na massa, eu vou me abrir para novos relacionamentos, para novos encontros, enfim, seja qual for a sua situação aí, para quem escolheu aí, né, a energia do cristal transparente, você tem esse potencial, mas existe uma rigidez aqui que essa situação, esse bloqueio, essa chateação que você está passando é por puro egoísmo, seja seu, seja do outro, de rigidez, de querer manter as coisas do seu jeito, tá? Eu posso estar falando com você, consulente que está me ouvindo, ou de você estar lidando com alguém que seja assim, o seu marido, sua namorada, amante, chefe, enfim, a sua situação. Existe muita rigidez aqui, tá? Uma briga de ego, de um não abrir a mão para o outro, e isso acaba realmente aí travando aí o seu caminho de estar seguindo em frente e de ter um diálogo um pouco mais aberto, né, de realmente estar conseguindo aí deixar situações à briga. Se bem que, né, mentalmente aqui, o 6 de espada, essa parte da confusão, da briga, do atrito ali de ficar, vocês já estão, assim, um pouco mais na sua, né? Pelo menos essa energia, essa semana, assim, vai colocar você para pensar um pouco de fugir de situações, tá? De pelo menos uma comunicação ali que seja um pouco cortante, tá? Então, agora, para a gente também ir para os finais aqui, pensa na sua situação, traga ela agora, né? Reflita, para uns segundinhos aí para você estar trazendo essa questão ou outras para esse momento do Pergunta ao Oráculo. Vou trazer 3 energias como resposta complementar, tá? Para essa situação. Qual a resposta para pergunta que o consulente agora, nesse momento, está passando para a situação? Pense com a cabeça e sinta com o coração, e não ao contrário. Qual é a segunda mensagem? Qual é a segunda mensagem para a pergunta que ele está, que o consulente aqui, né, está mentalizando? Aqui, 2 cartinhas. Pense em recurso de maneira abrangente, não apenas monetária. Você e sua força de realização são seu maior e mais importante recurso. Em seguida, olhe à sua volta e perceba tudo o que tem ao seu alcance. Pessoas, ferramentas, contatos, e agradeça.
essa mensagem aqui me ressaltou muito só a energia do potencial, né? Da sua força de realização, que fala aqui, são o seu maior e mais importante recursos, né? Faz muito sentido. Acredite na intuição. Intuir significa ouvir a sabedoria maior que existe em todos nós. Essa mensagem acabou de sair na leitura da primeira opção, né? E aqui, vou trazer agora para essa leitura aqui a energia do oráculo terapêutico, para a gente estar aqui finalizando a mensagem. E vou tirar uma mensagem do arcanjo para vocês também. Quando reconhecemos as nossas fragilidades, começamos a respeitar os aprendizados do nosso próximo, que se manifesta em precariedades ou imperfeições. É aquela situação, né, da gente entender também que às vezes a gente está sendo um pouco rígidos em relação a algumas situações, né, e o respeitar que existe os dois lados na moeda, né, as fraquezas estão nos dois lados mesmo. Vamos ver aqui agora a energia aqui, qual é o arcanjo que vai estar aí abençoando essa semana para esse seu momento. Para quem se conectou com o quartzo rosa, o arcanjo Rafael. Estilo de vida saudável. Faça uma dieta saudável, durma adequadamente, faça exercícios regularmente para uma ótima saúde. Então, aqui, além de toda essa situação, ainda vem o arcanjo fazendo você lembrar não só das suas questões emocionais, das suas questões materiais, mas sim da sua saúde física, né? Porque, de alguma forma, todo esse conflito tá pegando, né? Ou pode vir pegar, né? Nas suas questões da saúde física. Então, bora se mexer. Então, meus amores, essas são as mensagens que eu trouxe para vocês aqui. Gratidão por ter ficado até aqui, tá? Que a luz do Criador se manifeste lindamente na vida de vocês. Eu aguardo você aqui para a próxima leitura. Até mais.